Bem, quem me segue já sabe o que significa o Ho'oponopono. Acertar o passo, corrigir o erro, colocar a vida em ordem, equilibrar a vida, se equilibrar, né? E quando a gente faz esse movimento de limpeza, quando a gente faz essa limpeza mágica, né? Essa limpeza milagrosa que é o Ho'oponopono, quando eu divulgo isso, quando eu falo sobre isso, algumas pessoas não conseguem entender como que falar 4 frases pode mudar a sua vida. Como que você falar 4 frases, como que você conseguiu mudar tanto? Porque quem me conhece pessoalmente sabe que eu tive uma mudança. Ou às vezes eu paro para pensar e acho que nem é uma mudança, é algo que já estava comigo, só estava entulhado, né? A minha mente, o meu jeito de ser estava tão entulhado de coisas que eu fui agregando ao longo da minha vida que eu não conseguia me enxergar, né? Então chegou um momento da minha vida que eu precisei parar e olhar e falar assim, mas espera aí, quem eu sou, o que eu gosto de fazer, como que eu vou lidar com isso, como que eu quero estar daqui a alguns anos, né? E tudo isso faz com que a gente vá em busca, né? Eu fui em busca de várias respostas, passei por vários processos e o que mais me deu resultado, o que mais eu consegui praticar foi o Ho'oponopono. No começo não é fácil, eu sei que não é fácil, porque tudo que eu falo aqui eu fiz comigo, né? Então, o que era difícil? Era difícil fazer 108 vezes. E aí eu fui atrás de saber por que 108 vezes, por que eu tenho que fazer isso tantas vezes? E eu não me sentia confortável em fazer 108 vezes. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E aí, por que eu não me sentia confortável? Porque eu não sabia, eu simplesmente achava que era falar essas palavras. E conforme eu fui estudando, conforme eu fui lendo, conforme eu fui aprendendo, e uma das minhas professoras maravilhosas, a quem eu honro, foi e é ainda a Beth Russo, a quem eu tenho todo o meu respeito, né? Então, a partir da Beth, eu comecei a praticar e eu comecei, então, a estudar, porque não existe só a Beth, existem outros canais, existem livros, existe uma infinidade de coisas sobre o Ho'oponopono. E aí eu fui me aprofundando, e aí eu fui entendendo que fazer 108 vezes não era algo necessário. Eu poderia fazer, porque às vezes a gente coloca regras e padrões que só nos atrapalham. Então, para mim, fazer 108 vezes era pesado. Quando eu descobri que eu poderia fazer, que isso não tinha uma receita pronta, então eu comecei a fazer. E aí eu fui fazendo um pouquinho, eu fui fazendo mais um pouquinho, e até eu chegar nas 108 vezes, porque foi um processo, eu fui entendendo o porquê fazer 108 vezes, né? E aí, na verdade, os 108 vezes a gente faz para potencializar, né? Para poder acelerar o processo de cura, de limpeza, né? Que limpeza, que cura? Essa limpeza das coisas, dos programas que a gente vai colocando na nossa mente, conforme a caminhada da nossa vida, a gente vai colocando uns programas na cabeça que a gente nem sabe, que são passados de geração para geração, são passados pelos nossos pais, pelas escolas, enfim, pela televisão, pelos nossos amigos, né? Então, isso tudo, às vezes, você vai assimilando, você vai incorporando, e chega uma hora que você não sabe se aquilo realmente é seu ou se aquilo você aprendeu daquele jeito, né? Então, muitas coisas acontecem dessa forma. Às vezes me perguntavam assim, por que você não faz o que você gosta de fazer? E eu falava, mas eu não sei o que eu gosto de fazer, né? Então, assim, eu sempre dei aula, eu sempre fui professora desde os meus 15 anos. Só que chega um momento que a gente se questiona, é isso que eu gosto? É isso que eu quero fazer o resto da vida?
E aí eu não sabia, porque eu sempre tive uma veia empreendedora, eu sempre quis fazer sempre algo além daquilo que eu já fazia, que era dar aula. Então eu dava aula, mas eu sempre tive um outro lado. Eu já fui corretora de imóveis, eu já fiz artesanato, eu já vendi coxinha na rua, eu já vendi plano de saúde, eu já vendi inúmeras coisas. Esses dias eu até fiz uma lista de tudo que eu já fiz na vida. E aí, isso quer dizer o quê? O que eu tô procurando? O que eu sempre estava procurando fazer, né? Aquela profissão talvez não estivesse me completando, nem pessoalmente, nem financeiramente, né? Então, tem várias vertentes. E aí, eu tava sempre em busca, em busca, em busca. E aí, chegou um determinado momento que eu falei, tá, mas o que eu gosto de fazer, né? E aí a gente vai limpando, o Ho'oponopono foi me limpando e eu fui podendo entender tudo aquilo que estava me impedindo de enxergar o que realmente, né, qual realmente é o meu propósito, tá? Então, conforme a gente vai limpando a nossa mente ela vai abrindo o espaço. Eu fui entendendo as 4 frases. O que queria dizer eu sinto muito, o que quer dizer me perdoe, o que quer dizer eu te amo e o que quer dizer eu sou grata. Porque todas essas frases, elas têm um significado muito profundo, e que na hora que a gente está falando, a gente não entende, a gente só acha que é aquilo ali. Mas não. E ao longo dos meus vídeos eu vou explicar sempre um pouquinho sobre cada uma dessas frases. Mas hoje o objetivo do meu vídeo é falar para vocês o seguinte: conforme a gente vai limpando, né, a nossa mente, conforme a gente vai tirando esses lixos, vai abrindo um espaço. A gente chama isso de expansão da consciência. E ao abrir esse espaço, às vezes a gente não sabe o que colocar nesse espaço. Aí você pode falar, mas eu nem sabia que precisava colocar algo nesse espaço. Mas precisa. É a mesma coisa quando você faz doação na sua casa, né? Agora teve o final de ano, a gente acabou doando muitas coisas, ficou um espaço dentro do nosso armário, dentro da nossa armário da cozinha, enfim. E aí você criou um espaço para coisas novas chegarem. E assim também é com a nossa mente, conosco. Então, conforme a gente limpa com o Ho'oponopono, vai criando um espaço, vai abrindo um espaço dentro da nossa mente. E é preciso preencher esse espaço de uma forma positiva, de uma forma que te traga novas ideias, que você possa preencher isso com algo positivo. E pensando em tudo isso, essa semana eu postei no meu grupo do Ho'oponopono do início lá no Facebook, eu postei algumas frases para justo com esse objetivo, para que as pessoas possam, ao limpar, ao fazer a limpeza, também colocar coisas positivas. E aí eu separei aqui na minha postagem alguns comandos poderosos que eu apliquei na minha vida e que fizeram toda a diferença na forma como eu lido hoje com as situações que aparecem para mim. Então, por exemplo, eu me amo e me aceito exatamente como sou. Eu me apoio, confio em mim e me aceito onde quer que eu vá. Então, eu coloquei algumas frases, mais uma eu vou ler para vocês. Eu aceito isso para mim agora, aceito milagres. Eu sou uma expressão divina, magnífica de vida e eu mereço o melhor. Então, com essas frases, você vai colocando essas informações no seu cérebro e aí, conforme você vai vivendo a vida, conforme você vai se limpando e vivendo a sua vida, essas frases em algum momento elas estalam, né? Opa, eu mereço o melhor. Então, aí você começa a analisar as coisas que você faz na vida. Será que eu tô nesse relacionamento e é isso que eu mereço? Será que eu tô nesse trabalho e é isso que eu mereço? E aí, a partir daí a gente começa então a se questionar, a se perguntar. E isso é a limpeza. É você chegar no ponto de você
se achar, se identificar. Se achar que eu digo, é se notar, né? Eu tenho uma história muito pessoal que acho que cabe aqui, que é uma questão de que eu sempre comprei um determinado produto. Eu sempre comprei um determinado produto durante, sei lá, 20 e poucos anos da minha vida. E conforme eu fui me limpando, eu um dia me peguei comprando esse produto, só que ao pegar o produto na prateleira e eu olhei para o produto, eu falei, mas por que é que eu tô levando isso? Eu não gosto disso. Mas eu não sabia que eu não gostava disso, eu só consegui perceber que eu não gostava daquilo depois que eu comecei a fazer o Ho'oponopono, quando eu já estava perto de 40 anos, né? Então, quantas vezes a gente faz coisas, quantas vezes a gente compra coisas, quantas vezes a gente consome coisas que a gente nem sabe o porquê está fazendo. Simplesmente porque a minha mãe fazia, porque meu pai fazia, porque meu marido fazia, porque, enfim, isso vai passando. Então, o Ho'oponopono, na prática, ele vem mexer com todas essas questões. Ele vai mexer com você, ele vai te virar do avesso para te limpar, tá? Isso foi o que aconteceu comigo, né? Essa limpeza profunda, ela só vai acontecer também se você se dedicar, se você tiver aberto a essa limpeza. Não adianta querer achar que o Ho'oponopono vai fazer um milagre, só você pegar o japamala ou não pegar o japamala e ficar lá contando. Não, se você não parar para pensar, se você não se questionar, se você não falar, opa, peraí, mas por que eu tô fazendo isso? O Ho'oponopono, ele vai funcionar, porque ele é maravilhoso e ele sempre funciona, mas você não vai poder extrair tudo que ele pode te oferecer, as portas que ele pode abrir na sua vida. O Ho'oponopono é maravilhoso, assim como outras técnicas são maravilhosas. Essa foi a técnica que me curou. Hoje eu conheço outras técnicas, eu aplico em mim outras técnicas, mas essa técnica, essa ferramenta, essa filosofia de vida que eu incorporei na minha rotina é algo que eu quero compartilhar com você para que você possa viver as melhores coisas que a vida oferece. A vida não é só pagar boletos, nós estamos aí no mês de janeiro, cheio de boleto, material de escola, matrícula, mensalidade, IPTU, IPVA, enfim, uma série de compromissos. Mas a vida não é só isso, a gente foca nisso porque isso tá aí, a gente tem que fazer, né? Mas a vida não é só isso. E o meu vídeo é a minha contribuição para você que tá buscando isso, para você que tá nesse propósito de vida, de se olhar, de olhar para dentro, tá? E aí eu quero te convidar para ir lá na minha página do Ho'oponopono, do início, para você ler os meus textos. Agora eu também estou fazendo esses vídeos para que fique mais claro, né? Às vezes tem gente que deixa de fazer porque não lê, né? O brasileiro não tem o hábito da leitura na sua grande maioria. Eu tenho esse hábito até por conta da minha profissão principal, que é educadora, né? Então eu tenho o hábito da leitura, eu tenho prazer em ler e também em escrever. Mas não são todas as pessoas, então tô fazendo esses vídeos para que você possa entender um pouco mais, né? Apesar que existe aí inúmeras pessoas fazendo vídeos sobre isso, mas cada um tem uma história, né? Eu pensei muito também nesse sentido. Nossa, mas pra que eu vou fazer vídeos? Tem tanta gente fazendo. E aí eu parei e falei, não, mas peraí, essa história que eu tenho para contar, essa é a minha experiência, né? Então, de alguma forma eu posso estar contribuindo para uma outra pessoa que não tem conexão com uma que já faz vídeos, enfim. Então eu tô aqui para isso, para compartilhar cada dia um pouco, cada semana um pouquinho do meu aprendizado, das coisas que fizeram sentido e fazem sentido até hoje para mim. E se você quiser saber um pouco mais, vai lá na minha página do Ho'oponopono do início e também no Instagram. No Instagram eu também faço postagens, né? Mas o Instagram é uma ferramenta que eu ainda tô me familiarizando,
E também você encontra lá você encontra também o link, essa facilidade do Instagram, que lá você encontra o link para falar comigo direto. Poxa, André, eu gostei disso, eu quero fazer isso, mas eu mesmo lendo, mesmo vendo vídeos, eu não sei nem por onde começar. Então você vai lá, clica lá, você vai ter o meu WhatsApp e é onde eu posso dar a mão para você e te ajudar com os meus atendimentos. Eu procuro sempre atender, né, fazer um atendimento personalizado para as pessoas, cada um tem sua situação particular, e hoje eu ajudo as pessoas dessa forma, contribuindo com a minha experiência, com os meus estudos, com tudo que eu aprendi, e eu atendo com a terapia holística, com esse olhar para o Ho'oponopono, olhando para você, para as suas questões de um modo global, tá? Então, clica lá no link do Instagram que você consegue falar direto comigo, mandar uma mensagem aqui mesmo nos comentários, ou você me acha em um desses canais, tá certo? Um grande beijo e eu espero que esse vídeo tenha contribuído para um tijolinho ali no seu crescimento, na sua evolução, tá bom? A vida é incrível, tá certo? Um grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.